Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de estar na presença dEle. Tenho certeza de uma coisa, Deus vai falar contigo nessa noite. Ele vai dar fresquinho do céu, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 33. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 33. Amém? Amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isto é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com ele. Amém? Podeis tomar o teu assento glorificando ao Senhor. Deus fiel. Irmãos, no dia de hoje Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e eu tenho a certeza que Deus Ele vai falar conosco nessa noite através dela. Irmãos, em todo o ministério de Jesus, Ele sempre anunciou aos discípulos que convinha que Ele subisse a Jerusalém, e lá em Jerusalém Ele seria morto por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Jesus ele fez por várias vezes esta promessa
enquanto estava no seu ministério terreno de 3 anos e meio, juntamente com aqueles 12 e com os demais discípulos. Então era uma das promessas. Convinha que ele viesse padecer, que ele viesse morrer, que ele viesse entregar a sua vida por causa dos nossos pecados, mas ele mesmo prometeu que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus Cristo ele já tinha ressuscitado. Jesus Cristo ele já havia aparecido a Maria Madalena e as outras mulheres. E a Bíblia diz que essas mulheres então, elas foram até os discípulos, elas foram até o cenáculo, aonde os discípulos ainda se encontraram, e elas anunciaram que ele havia ressuscitado. Mas quando nós lemos o Evangelho de Lucas, aqui no seu capítulo de número 24, a própria Bíblia vai dizer que eles não creram nelas. Eles não confiaram nas palavras das mulheres. O texto vai dizer no versículo 11, um pouco mais acima, que os discípulos tiveram ela por loucas e não creram nas palavras daquelas mulheres. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, 2 desses mesmos discípulos, eles tinham saído da cidade de Jerusalém e agora estavam indo para a cidade de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E a Bíblia diz que esses 2 discípulos estavam indo para Emaús. Quando nós falamos, irmãos, de Emaús, a palavra Emaús, ela nos traz um grande ensinamento. Porque a ordem de Jesus para eles é que Jesus ressuscitaria no terceiro dia e que era para eles ficar em Jerusalém, porque ao terceiro dia ele próprio se encontraria com eles. Agora ele sai de Jerusalém e vai para Emaús. Como eu disse, Emaús é uma palavra, é o nome de uma cidade que tem muito para nos ensinar, porque Emaús significa o lugar das fontes mornas. Então eles tinham saído de Jerusalém, que é conhecido como a cidade da paz. Eles tinham saído da cidade, daquele que é a fonte de água da vida, e estavam indo agora para a cidade que se chama a fonte das águas mornas. Mas tudo isso estava acontecendo, querido, porque eles se esqueceram da promessa do Senhor. E quando eu meditava nessa palavra, uma das coisas que o Espírito Santo ele falava ao meu coração é que todas as vezes que nós saímos do lugar da promessa, nós vamos entrar no caminho que vai dar em Emaús. Todas as vezes que nós saímos do lugar da promessa, da cidade da promessa que é Jerusalém, e nós, aleluia, não esperamos a promessa de Deus, nós vamos entrar e vamos andar pelo caminho que vai dar em Emaús, no caminho das águas mornas. Então Deus nessa noite Ele está falando conosco, igreja do Senhor. E por que eles entraram pelo caminho de Emaús? Por que eles seguiram pelo caminho de Emaús? Por causa da impaciência. Pela impaciência. Pela impaciência, eles entraram pelo caminho e foram para a cidade de Emaús. Por quê? Jesus tinha dito que era para eles esperar. Ele disse: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Era a promessa para eles. Então eles, como os discípulos, eles tinham que esperar, porque se Jesus Cristo, Ele havia prometido que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, Ele ressuscitaria. E quantas das vezes, irmãos, isso também acontece conosco. Nós esquecemos das promessas de Deus e passamos a andar agora para o caminho que vai dar em Emaús por causa da nossa impaciência. Nós saímos do lugar da promessa e vamos dar no lugar da fonte das águas mornas. Tudo por causa da nossa impaciência, porque não sabemos esperar a promessa se cumprir, não sabemos esperar o tempo de Deus. E o que me chama a atenção é que Jesus Cristo já havia ressuscitado. Jesus Cristo já tinha ressuscitado, só que eles imaginavam que nada estivesse acontecendo ainda. Então eles saem do lugar da promessa e vão de volta para Emaús.
Então nessa noite, meu querido, tome muito cuidado com a impaciência. Saiba esperar as promessas de Deus. Não entre pelo caminho que vai dar em Emaús, porque a mordidão não agrada ao Senhor, querido. Não sai da cidade, daquele que é a fonte das águas vivas, para ir para a fonte das águas mortas. Então nós temos que saber esperar a promessa de Deus. Se pastor, mas está demorando, espere. Pastor, mas parece que nada está acontecendo, espere. Para esses dois discípulos também, parecia que nada estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Jesus já tinha ressuscitado. Então aquilo que aos teus olhos parece que está morto, já ressuscitou e você não viu ainda. Porque pela tua impaciência, meu querido, Deus ele trabalha no silêncio, Deus não trabalha como homem. Então se você não está entendendo a forma que Deus age, querido, saiba esperar o tempo de Deus, fique no lugar da promessa, até que a promessa venha, até que a promessa se cumpra, e até que você venha contemplar a promessa com os teus próprios olhos, mas não arregue o teu pé no lugar da promessa. Fala para os irmãos, não arregue o teu pé no lugar da promessa. Não seja impaciente, porque lá na frente você quebra a cara. Saiba esperar. Quantas pessoas, irmãos, que tinham tudo para dar certo, mas não sabem esperar. Saul tinha tudo para dar certo, tinha sido ungido o rei de Israel, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, mas no primeiro teste, quando foi testado a paciência, Samuel disse: olha, Saul, me espere por 7 dias. Por quantos dias? 7. E a Bíblia diz que tardando-se Samuel, o que ele fez? Foi oferecer sacrifício, coisa que não competia a ele. O dia não tinha terminado ainda, ou seja, o sol não havia entrado, não tinha dado 6 horas da tarde ainda, mas ele, pela impaciência dele, ele pôs tudo a perder a promessa que Deus tinha na vida dele, pela impaciência dele. E da mesma forma, assim também somos nós, irmãos. Quando nós não sabemos esperar a hora certa, o tempo da promessa, e saímos do lugar da promessa e vamos para Emaús, nós vamos botar tudo a perder, se não for a misericórdia de Deus. E o texto diz que eles saíram e eles foram então em direção a essa aldeia. E o versículo 14 diz que eles iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Eles iam conversando, um fazendo pergunta para o outro. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles, mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que eles estavam tão tristes, que eles não conseguiram conhecer que quem estava andando com eles era o próprio Senhor Jesus, que havia ressuscitado. Sabe o que Deus me revelou através desse texto, irmãos? É que muitas das vezes a nossa tristeza nos impede de enxergar que Jesus está conosco no meio do caminho. Quantas das vezes o teu coração está tão triste que você não percebe que Jesus está andando do teu lado? Quantas das vezes a tristeza invade a tua alma, assim como invadiu a alma desses dois discípulos? Jesus estava andando juntamente com ele, mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam como fechados para que não conhecessem que estava ali Jesus, por causa da tristeza que havia sobre eles. E eu tenho entendido, irmãos, que a tristeza ela tem o poder de nos cegar. Uma pessoa deprimida, ela se torna cega para as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Quantas pessoas que muitas vezes a tristeza não deixa enxergar que Jesus está do lado dela, que Jesus está caminhando. Irmãos, se tem uma coisa que o nosso mestre ele não faz, é abandonar o discípulo no meio da caminhada. Eu e você nós falhamos, eu e você nós quebramos acordos, eu e você nós quebramos promessa, mas o nosso Deus, ele não quebra a promessa dele continua a mesma. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele não quebra a promessa. Se ele diz que está com você, ele está com você. O salmista diz no Salmo 46, versículo 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então está angustiado, Jesus está do teu lado, querido. É você que não está enxergando. Essa tristeza
tristeza que está sobre a tua vida que não te deixa enxergar que Jesus está do teu lado, que Jesus está caminhando com você. Tem muitas horas que até mesmo Ele te pega no colo, quando você não consegue mais caminhar. Então nós devemos tomar muito cuidado com a tristeza, porque ela nos impede de enxergar que Jesus está conosco no caminho. Versículo 14 diz assim: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Fala assim: teu Senhor sabe o que se passa dentro do teu coração. Às vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro está chorando. Às vezes por fora você sorri, mas só Deus sabe como está a tua alma. Só Deus sabe a angústia do teu coração. Só Deus sabe a amargura que se encontra dentro do teu coração, e Ele conhece. E nessa noite Ele está perguntando para mim e para ti: por que dessa tristeza? Por que dessa tristeza? Eu já não disse que eu sou contigo, que eu sou na tua vida, que eu vou cumprir aquilo que eu prometi? Por que está triste? Por que está querendo sair do lugar da promessa? Por que queres sair de Jerusalém e queres ir para Emaús? Se o lugar da promessa é Jerusalém. Então, irmãos, vamos repreender essa tristeza aqui. Compreenda que Jesus Cristo está contigo. Compreenda que Jesus Cristo, Ele conta com você. Irmãos, quando Deus nos tira do Egito espiritual, que é o mundo lá fora, Ele não nos abandona no meio do deserto, não, querido. Você vê Israel com toda a rebeldia, você vê Israel a todo tempo murmurando, pecando contra Deus através da murmuração, mas nem por isso Deus abandonou Israel no meio do deserto. E por isso, a Bíblia diz que 40 anos Deus sustentou o povo no deserto, até que eles entrassem em Canaã. Você acha que comigo e contigo é diferente? Deus não vai te abandonar até que você entre na Canaã espiritual, querido. Só depende de você. Mas se você disser: Senhor, eu não te deixo, Ele não te deixa também. Ele não é o pai que nos deixa, é o filho que sai da casa do pai. Foi o filho pródigo que saiu da casa do pai, não foi o pai que mandou ele embora, ele saiu porque quis. Somos nós que saímos da presença de Deus, mas se nós ficarmos, aleluia, no lugar da promessa, querido, Ele sempre vai estar conosco. Versículo de número 18 diz assim: e respondendo um cujo nome é Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disseram: a que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Preste bem atenção no versículo 21. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isto é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sabe o que estava acontecendo com eles aqui? Eles achavam que a cruz era o fim. Eles achavam que por Jesus ter morrido na cruz, tudo estava acabado, tudo estava terminado. Mas eu digo para ti nessa noite, querido, a cruz não é o fim. A cruz era o começo de uma nova vida, o começo de uma nova jornada, o começo agora, querido, de um novo testamento, de uma nova aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Mas aqueles dois discípulos, por causa de tudo isso, não compreendiam, por causa da tristeza e por causa da decepção que estava dentro dos seus corações. Terceira coisa que Deus falava comigo é que as decepções
nos leva à incredulidade. Você vê que eles disseram tudo no passado, eles estavam tão decepcionados, e o próprio Cristo já havia profetizado. Ele diz assim: olha, muitos vão se escandalizar em mim. Essa palavra escandalizar no original significa se decepcionar. Muitos vão se escandalizar em mim porque eles esperavam um Cristo que viesse libertar eles do jugo do Império Romano. Mas o nosso Cristo veio para fazer muito mais do que isso, para nos libertar de um império muito superior, que era o império das trevas, da qual eu e você estávamos escravizados nele. Só que eles, a visão deles, estavam somente no terreno. Eles esperavam um Salvador que viesse para libertar eles do jugo do Império Romano, somente das coisas terrenas e não das coisas espirituais. Quantas vezes nós estamos também com a mesma visão deles? Nós esperamos somente que Deus vai agir nas coisas terrenas, sendo que Deus ele quer agir também nas coisas espirituais. Quantas vezes, irmãos, também, assim como esses dois discípulos, nós nos decepcionamos com a forma que Deus age na nossa vida. Você espera uma coisa e acontece outra. Você vê que eles dizem aqui, olha, eles ficam até bravos quando Jesus pergunta quais. Ele diz: ó, és tu só peregrino que está em Jerusalém que não sabe, rapaz, o que aconteceu? Você não ouviu falar de Jesus? Você vê que eles falam tudo, eles conjugam o verbo tudo no passado. As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então ele está dizendo aqui, foi varão profeta. Então não era mais. Ou seja, a esperança deles estava morta. Eles achavam que o mestre deles estava morto. E eles continuam aqui dizendo: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, ou seja, então não esperava mais. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então o verbo dele estava aqui no passado. Foi, nós achávamos que ele é, como nós achamos mais. Estavam ali, ó, andando cabisbaixo, desanimados. Jesus do lado deles, interrogando eles. E eles não conheciam que era Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com as decepções. Por quê? Porque nós queremos que Deus trabalhe da nossa maneira. Esses discípulos, eles imaginavam que Jesus Cristo viria da maneira que eles pensavam, e não é. Jesus ele veio de uma outra forma. Jesus ele veio para cumprir, aleluia, toda a totalidade daquilo que Deus Pai tinha para com ele nessa terra. Não somente libertar do jugo terreno, mas do jugo espiritual. E eles não compreendiam isso. E quando das vezes também, eu e você, nós não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos que Deus age da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Mas eu digo para ti, não é da tua forma, não é do teu jeito, e não é da tua maneira que Deus vai agir. Isaías 55 diz assim: porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então muitas das vezes na nossa mente finita nós imaginamos alguma coisa, mas o nosso Deus, irmãos, os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso. Então Deus não se limita à forma do trabalhar humano. É isso que nós temos que entender. Nós servimos a um Deus que Ele move céus e terra. Nós servimos a um Deus que Ele tem todo o poder nas suas mãos, e Ele usa até mesmo o impossível para cumprir aquilo que Ele tem na tua vida. Sabe quantas vezes nós ficamos fazendo biquinho para Deus? É, Jeová. Mas por que não aconteceu? Aconteceu porque não era hora. Mas por que disso? Porque daquilo, não importa o porquê. É, meu Deus. Não importa o porquê. Pergunta para Deus: para quê? Para quê, Senhor? Não por quê. Para quê? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar através disso? Para que essa prova? Para que essa luta?
Ele vai falar contigo. Ele vai mostrar para você. Então vamos parar de fazer biquinho para Deus e entender que os planos dele são maiores do que os nossos. Vamos parar de fazer biquinho para Deus e nos deixar, aleluia, querido, nas mãos dele até que ele venha cumprir aquilo que ele tem para a nossa vida. Deus, ali no livro do profeta Jeremias, ele diz algo muito importante. Pois bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então ireis, e me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Então, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Só que nem sempre, querido, é da nossa forma, do nosso jeito. Para esses 2 discípulos estava tudo acabado, estava tudo perdido, nós achávamos que ele foi varão perfeito. Tudo no passado, eles achavam que a cruz era o fim, mas a cruz era o começo. Então aquilo que você está passando hoje, que você pensa que é o teu fim, eu digo para ti nessa noite como profeta de Deus, é o começo na tua vida. É através disso que Deus vai te exaltar, é através disso que Deus vai trabalhar na tua vida. Uma nação inteira pensava, não, agora é o fim daquele menino lá. Quem mandou ele aceitar o desafio de lutar contra o gigante? É o fim dele agora, cuidado, para cortar só o caixão para a casa de Jessé. Todo mundo achava que era o filho de Davi quando ele aceitou o desafio com Golias. Mas era o começo da exaltação que Deus tinha na vida dele. Então nem sempre, querido, a cruz é o fim, a cruz é o começo. Tanto que a Bíblia diz, se alguém quer vir, o que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, o que faz? Negue-se a si, tome cada dia a sua cruz e vire. Então o princípio da nossa caminhada cristã já é a cruz. É o começo. O princípio da minha caminhada já é a cruz. Então a cruz é o começo. Eu preciso morrer para depois nascer. Eu preciso morrer para mim mesmo, para o meu ego. Eu preciso morrer para este mundo, para poder nascer para Deus no reino do Espírito. Meu Deus. Glória a Jesus. Fala para os irmãos assim, não se esqueça. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Irmão, para de ficar querendo migalha. Deus tem banquete, Deus tem mesa preparada para você, e você está ali que nem catando migalha. Tudo isso sabe por quê? Porque você não compreende os planos de Deus para a tua vida. Assim como esses discípulos. Eles estavam ali lamuriando, estavam ali reclamando, estavam ali tristes, até mesmo bravos quando Jesus questionou eles, porque não entendiam o trabalhar de Deus. Uma outra coisa que Deus revelou no meu coração é que quando estamos decepcionados, as nossas decepções nos levam a duvidar dos testemunhos. As decepções deles levaram eles a duvidar do testemunho das outras pessoas. Versículo 22 diz assim: o que eles disseram para Jesus? É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então olha para você ver. Eles ouviram Maria Madalena e as outras mulheres falar que Jesus havia ressuscitado, havia aparecido para ela. Mas eles estavam tão decepcionados que eles fizeram o quê? Não creram. Por quê? Por causa da decepção. E quantas das vezes essa também é a tua situação? Meu Deus. É o que eu mais escuto, eu fico tão chato. Ah, pastor, estou tão decepcionado que eu já não creio mais em nada. Eu estou tão decepcionado, pastor, que eu já não creio mais em ninguém.
Eu estou tão decepcionado, pastor, que eu já não creio mais no homem. Não é para você crer no homem, é para você crer em Deus. E o homem, muitas das vezes, ele vai te decepcionar, mas o meu Jesus, ele não decepciona ninguém. Faz 25 anos que eu sirvo a ele, ele nunca me decepcionou. Quando você compreende, quando você entende o trabalhar dele, ele nunca vai te decepcionar. Ainda que venham algumas indagações, mas nunca ele vai deixar você na mão, querido. Então toma cuidado, querido, com as decepções. Porque ela vai fazer você duvidar até mesmo dos testemunhos verídicos. As mulheres tinham visto a Jesus ressurreto e eles não creram. Tiveram ela como louco. Está aí no versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario. O que é desvario? Loucura. E não as creram. E quantas das vezes também você, marido, não crê naquilo que diz a tua mulher? É Jeová. Mas vai treinar para a tua. Essa é a vara, Jesus. Quantas das vezes a tua esposa fala algo da parte de Deus? É mulher, essa eu pensava dessa forma também. E apanhei bastante. Quebrei muita cara para aprender. Às vezes ela chegava em mim e falava: toma cuidado, aquele ciclano lá, abre o olho com ele. Não, isso é coisa da tua cabeça, não fica enxergando coisa no vídeo. Isso é coisa da tua cabeça, não tem nada a ver, você é ignorante. Não cria testemunho. Os varões, aqui vai para a mulher, que os varões. Você sabia que as mulheres, elas muitas vezes têm mais visão do que nós? Por quê? Elas são mais sensíveis. Então, quando a tua mulher diz: olha, cuidado com fulano, olha, não vai, você vai respeito. Aquela fulana lá, cuidado. Fulano lá, É, meu Deus. respeita. Eu quebrei muita cara, irmãos, por causa de não ouvir aquilo que ela dizia para mim. Então, os discípulos estavam da mesma forma. Vamos parar, irmãos, de ser machista, porque não creram, porque eram mulheres. E se Jesus quis aparecer para elas? Tanto que quem foi lá de madrugada lá para embalsamar Jesus, como foram lá para estar ali levando ali especiarias, foram as mulheres. Então eu entendo que hoje as mulheres estão levando especiarias para adorar o Senhor, e muitas das vezes nós, varões, estamos fechados dentro do cenáculo, morrendo de medo. Meu Deus. Senhor mesmo, só o Senhor para ter misericórdia de nós. Tanto que você pode contar que o número de irmãs aqui é muito maior do que os homens, irmãos. É, meu Deus. Não é à toa que Jesus apareceu para as mulheres. E Jesus, a primeira ordenança aí de anunciar que eu ressuscitei, foi para quem? Foi para as mulheres. Então as mulheres hoje, elas têm cumprido mais o ídolo do Senhor do que nós homens. É, meu Deus. Então vamos, irmãos, tomar cuidado com a decepção. Se o homem te decepcionou, querido, um dedo não é igual ao outro. Não é porque o ciclano te decepcionou que um dedo é igual ao outro. Deus santo, aleluia. Deus e glórias. Quarta coisa, irmãos. Deus e maravilha, aleluia. O Espírito Santo, ele falava no meu coração que quando nós nos encontramos tristes, ou melhor, quando nós saímos do lugar da promessa, quando estamos tristes, quando deixamos a incredulidade tomar conta da nossa vida, quando estamos decepcionados, nós vamos entrar no caminho de Emaús, por também não conhecer as Escrituras. Tudo levou esses dois discípulos a voltar para Emaús, porque eles não conheciam as Escrituras. E quantas pessoas têm voltado para Emaús por não conhecer as Escrituras? Porque se eles conhecessem as Escrituras, eles jamais voltariam para Emaús. Não, ele falou que
vai ressuscitar ao terceiro dia, Ele vai ressuscitar. Se eles conhecessem aquilo que os profetas tinham profetizado, eles permaneceriam em Jerusalém. Por que eles não permaneceram? Porque não conheciam as Escrituras e não deram ouvido no testemunho das mulheres. Jesus ele fez para nós uma exortação muito grande quando ele diz assim: errares por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus fez com eles? Quando Jesus questionou eles, está aí no versículo 25. Olha o que Jesus fez com eles. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha o que Jesus fez. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus falou: não vem cá, eu vou ensinar as Escrituras para vocês. Eles estão em pé porque vocês não compreendem as Escrituras. Pegou de Moisés, dos profetas, em tudo que dizia acerca dele. Jesus abriu-lhe as Escrituras e explicava. Tanto que Jesus chamou eles do quê? Nécio. Sabe o que é um nécio? Louco. Então, quando eu e você não conhecemos as Escrituras, nós somos tidos por Deus como loucos. Eu não quero ser louco, não. Eu quero conhecer cada vez mais. Eu quero cumprir aquilo que está em Oséias 6,6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conhecer as Escrituras. Ele próprio disse: examinais as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais nela ter a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegam na aldeia de Emaús, Jesus fez que ia para mais longe. Mas o texto diz que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E a Bíblia diz que ele entrou para ficar com eles. Então, quando eles chegam em Emaús, eles fizeram uma coisa certa. A Bíblia diz que eles constrangeram: Senhor, o Senhor não vai. O Senhor não vai mais para mais longe. O dia já declina, o sol já se pôs. Então fica conosco, porque já se faz tarde. E a Bíblia diz que Jesus então, ele entra para estar com eles. E enquanto eles estavam ali à mesa, a Bíblia diz que Jesus, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e deu para cada um. E quando Jesus lhes partiu o pão, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Abriu-lhe os olhos. Então tudo isso aconteceu quando eles convidaram Jesus para entrar, ficar com eles. E quando eles estavam à mesa com o Senhor, no partir do pão, os seus olhos foram abertos. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que quando nós convidamos Jesus para entrar e ficar conosco, e quando nós nos assentamos à mesa para cear com Ele, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que os nossos olhos serão abertos através da comunhão, e nós vamos então entender e conhecer Jesus, vamos vê-lo como realmente Ele é. Então eles fizeram a coisa certa quando eles convidaram Jesus para entrar. Quando eles estavam ali à mesa, ceando com o Senhor, a Bíblia diz que quando ele partiu o pão e deu a eles, imediatamente os seus olhos se abriram e conheceram que era ele, e ele então desapareceu na frente deles. Então fala para o seu irmão assim: o nosso dever é convidar Jesus a todo dia estar conosco. Temos que ter comunhão com Ele. Sabe o que significa partir o pão? Isso aqui, ó. Você parte o pão, você está fazendo isso aqui, ó. Está se alimentando do maná espiritual que é a palavra de Deus. Quando você tem comunhão, quando você parte o pão, quando você convida Ele a estar com você, no momento do partir do pão, quando você abre as Escrituras,
você vai entender e vai conhecer Jesus como realmente Ele é. Foi isso que aconteceu com eles, é isso que Jesus está dizendo para nós. E sabe o que aconteceu quando eles reconheceram que era o Senhor? Sabe o que aconteceu? Eles entenderam que Ele sempre esteve com eles no caminho, em todo momento em que Ele estava ali abrindo as Escrituras para Ele. Sabe o que eles disseram? Está aí, olha. Olha o que eles disseram uns para os outros. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, meu querido, nós vamos entender que Ele sempre esteve conosco no caminho, quando em todo o tempo, no nosso caminhar, Ele nos falava através das Escrituras. Quando você vem a um culto como esse, quando a palavra está sendo ministrada e o teu coração está ardendo aí, é sinal que Ele está contigo, é sinal que Ele está com você, é sinal que Ele está falando contigo, é sinal que Ele está dizendo: filho, eu estou com você. No abrir das Escrituras, eu estou convosco. Irmãos, faz o outro também uma promessa do Senhor: quando 2 ou 3 de vós estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Nós não estamos reunidos aqui no nome do Buda, nós não estamos reunidos aqui nessa noite no nome do menino da Tábua, nós não estamos reunidos nessa noite aqui no nome de Maomé, nós estamos reunidos no nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Então Ele está conosco aqui. No abrir das Escrituras, Ele está falando ao teu coração. Se o teu coração está ardendo, Ele está falando com você. Então compreenda que no meio do caminho Ele está contigo. E quando eles tiveram essa compreensão, o que eles fizeram? Versículo 33, o que está escrito aí para nós encerrarmos? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Versículo 34. Os pais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu seu nome. Versículo 35. Eles contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Por que eles só conheceram no partir do pão? Porque é no partir do pão que se conhece quem é. Quer conhecer a Deus? Lê as Escrituras. Eu quero conhecer Jesus. Nem pega na Bíblia para ler. Vai conhecer aonde? É Jeová. Não lê um versículo por dia que conhecer Jesus, irmãos. Isso é piada, né? Eu quero conhecer a Deus. A Bíblia está até empoeirada na casa. Nem pega para ler. Quer conhecer a Deus. Vai então, querido, come a palavra. Não é você tirar a página e comer ele. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Eu tenho um Novo Testamento já batizado. Então eu passo para você. Você vai ouvir belezinha. Bem-aventurado, voz do Cid Moreira. Bem-aventurado os pobres de espírito. Vai ouvir a voz do Cid Moreira aqui. É isso. Então fala assim: quando nós conhecemos quem Ele é, nós imediatamente deixamos Emaús e voltamos de volta ao lugar da promessa, que é Jerusalém. Era lá que era para eles estar desde o começo. Por que vocês acham, irmãos, que estava de noite? Eles andaram de noite. Quando eles reconheceram quem é Jesus, eles andaram de noite e voltaram para Jerusalém, para o lugar da promessa. Eu creio que eles se encontraram muito doido. Onde vocês estão indo? Está de noite, rapaz. Nós vamos para Jerusalém. Agora nós sabemos que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós vamos voltar para o lugar da promessa. É lá que é o nosso lugar. É assim que o Senhor e você, querido. Voltar para o lugar da promessa. Voltar de volta para Jerusalém. Crer que o nosso Senhor, Ele está conosco na nossa caminhada. Pode se de pé nessa noite. Feche seus olhos. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas aonde você está, você sabe que Deus falou contigo nessa noite. Deus nessa noite está dizendo para você: é tempo de você sair de Emaús e voltar para Jerusalém. É tempo de você conhecer que eu estou contigo no meio do caminho. É tempo de você conhecer que eu falo contigo através das Escrituras, que eu falo contigo através do partir do pão.
Então, neste momento, enquanto eu vou louvar esse louvor, você vai se colocar na presença de Deus. Esse é o momento entre você e Deus. Não se preocupe que esse irmão está do teu lado, é entre você e Deus. É você abrir tua boca e você se colocar diante dele nessa noite.